O termo Business Intelligence ou inteligência de negócios é a capacidade de extrair dados de onde for possível, armazená-los e visualizá-los na hora que for tomar a decisão. Ricardo Zanirato é responsável por essa área na The Walt Disney Company, com foco na estratégia digital, e compartilha neste Recap Podcast a sua experiência e como as empresas podem se espelhar neste exemplo global. Isso vale inclusive para os postos de combustíveis. Antes de detalharmos como seu negócio pode adotar mecanismos da Disney, é importante saber como ela vem se transformando. Eu estou propriamente na Disney há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, né? Eu venho do legado Fox, eu estou há 9 anos. O que eu chamo de legado Fox eu trabalhava na Fox, né? Que é parte da 20th Century Fox. E a Disney comprou essa empresa ali, começou a negociação em 2017, teve em 19 de março de 19 o Day One, né? E aí, a partir de então, a empresa começou uma transformação global, né? E principalmente a aquisição foi muito para poder aumentar o catálogo, né? E o poder do Disney Plus, que é uma plataforma de streaming, né? Que a Disney vai lançar dia 17 de novembro no Brasil. Então, essa transformação toda da empresa é uma mudança da cabeça de todo mundo que trabalha lá. Antes, a Disney trabalhava muito com agências externas e tudo mais, que em muitos casos detinham muito mais inteligência sobre o negócio da Disney do que a própria Disney. O movimento que a gente está fazendo agora é trazer toda essa inteligência para dentro da companhia, tanto ter um controle criativo do marketing principalmente, quanto dos dados que a gente recebe, né? Então a gente usa para inteligência de marketing, para inteligência de produto digital e para negócios, né? Para área comercial também. Para quem pretende usar dados, é importante considerar algumas variáveis. Os 5 Vs do Big Data: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. 5 etapas em que essa coleta de dados para ter um negócio inteligente tem que passar. Então tem que ter volume, tem que ter uma quantidade grande de dados, tem que ter velocidade. Então, por exemplo, o número de CPFs do Brasil, ele tem volume, mas ele não tem velocidade. Ele entra um CPF novo por dia e tal. Agora, o número de stories do Instagram, ele tem volume e tem velocidade. Tem que ter variedade de dados, então você vai ter dados de stories, de Facebook, dado do seu aplicativo, do seu site. Você vai juntar essa grande quantidade de dados. Aí você tem que dar veracidade para os dados, tem que dar confiabilidade para os dados, tem que entender se aqueles dados são fidedignos. E aí entra uma parte muito de TI, dessa apuração, e uma parte anterior também de cultura, para ter a governança de dados. E mais importante, que não adianta você fazer essa montoeira, esse monte de dado, se isso não gera valor para você, né? Que no Vale do Silício eles chamam de Dark Data. Seria você gerar uma quantidade de dados tão grande, você não sabe para onde você está olhando, e isso não gera valor para você, você está perdendo tempo, você está perdendo eficiência. Ricardo Zanirato traz dicas para os postos de combustíveis e também lojas de conveniências. Qualquer empresa, qualquer negócio pode se beneficiar de dados, né? Daí tem a brincadeira até com o posto de gasolina, que como gasolina é um derivado do petróleo, que os dados são o petróleo do século XXI. Então é a capacidade de você extrair. Você usar um petróleo bruto ali, às vezes não serve para muita coisa, você precisa refinar ele. A mesma coisa com os dados. Então, o dado do abastecimento, às vezes do abastecimento em si, nem tanto, mas a gente pode encontrar correlações, por exemplo, o dia que as pessoas mais abastecem e aí organizar de alguma maneira que o atendimento seja mais eficiente nesse dia para o cara gostar mais e voltar outras vezes. O horário do dia, se o cara tem uma recorrência mensal, ele abastece toda semana, mas sempre que ele abastece na primeira semana, além de abastecer, ele também compra alguma outra coisa, ele agrega valor. Quando ela troca o carro, ela começa a abastecer com uma gasolina com um valor agregado maior. Dia que a pessoa compra mais chocolate para você mandar um cupom para ela caso ela não tenha aparecido naquele dia. Então, cruzar dados de várias fontes diferentes para ter essa clareza e enxergar o que a gente pode fazer. A compilação desses dados pode ser feita em qualquer negócio, independente da estrutura. Hoje tem várias ferramentas gratuitas para fazer isso, do próprio Google, mas vamos imaginar numa situação de um posto de gasolina, um posto ali, né, sem muita estrutura. A captação de dados vai ter que ser manual, tem que ter uma qualidade da governança de dados, então de quanto colocou tudo isso, e pode também cruzar os dados de pagamento, né, e alimentar uma planilha Google e criar uma visualização numa ferramenta do Google também de graça que chama Data Studio. Google Data Studio é de graça, uma das maiores ferramentas de visualizações de dados.
Porque, assim, além de você coletar os dados, você precisa ver a qualidade deles, se estão fidedignos. E depois tem outro lado, que é a ferramenta de visualização de dados, de você responder as perguntas o mais rápido possível de maneira automatizada, né? Enfim, você pode cruzar tudo isso, esses relatórios. Lógico que existem sistemas mais sofisticados para você colocar isso tudo na nuvem e fazer isso de maneira automática, fazer um ETL, que é extração, transformação e carregamento. Lógico, para isso depende muito mais dinheiro e tem várias ferramentas. As mais conhecidas para você fazer isso é o próprio AWS da Amazon. Precisa de um técnico de TI para fazer isso para você. Vai alimentar a base de dados, trazer não só o software, porque a parte de tecnologia é muito commodity, né? Então é mais sobre pessoas e sobre entender as perguntas que você quer responder em tempo real. Conhecendo o seu cliente, é possível personalizar o atendimento e serviço, além da fidelização. É uma tendência, sim, essa hiper individualização. Isso a gente já vê em redes sociais, né? Que cada um tem um feed completamente individual, conforme as suas preferências, o algoritmo vai lendo isso. Com a análise dos dados, sem dúvida, a gente vai conhecer mais os clientes. O clichê é que quem trabalha com dados, a máquina, principalmente, acaba conhecendo mais a gente do que a gente mesmo, por isso que a gente é viciado em celular e rede social e coisas parecidas, como mostra bastante no documentário O Dilema das Redes Sociais. E a personalização do atendimento certamente fideliza você empatizar e entender as dores do cliente antes de que você perca ele, né? A literatura de marketing mostra que é 3 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você manter um antigo. Então, às vezes, um esforço, né, para você manter esse cliente que você já tem há algum tempo vale mais a pena do que você fazer um esforço de marketing para trazer um cara que está na concorrência, às vezes com outro relacionamento bom lá também. Destacamos que, neste momento, quando falamos de dados, não podemos deixar de considerar a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente no Brasil. Tem um impacto grande. Vamos dizer que não faz uma campanha, leva para o site do posto, vamos dizer assim, ou para o site da bandeira do posto, em que ele vai ter que pegar um cupom e você vai com um pixel acompanhando, você consegue individualizar esse caminho inteiro e reimpactar exatamente esse cara, mesmo que ele não tenha colocado um e-mail. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso acabou. A Lei Geral de Proteção de Dados faz a gente sair da era do Cookie ID, que eram os cookies que traqueavam esse caminho todo, para a era do aceite. Então a gente precisa dar um aceite que a gente está compartilhando os dados. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer mais isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não pega só o mercado digital. Por exemplo, vamos dizer, num posto de gasolina tem um escritório com o dono do posto. Todo mundo que chegar para visitá-lo, se ele tem um controle ali com RG, e-mail e tal, esses dados têm que estar protegidos e se a pessoa que foi lá quiser que isso seja apagado, tem que ser apagado, tem que garantir isso, tem que ter uma preocupação que é importante isso tanto para o negócio pequeno, para negócio grande, então todos já estão caminhando com isso em níveis diferentes. Ricardo Zanirato também traz uma análise do impacto da Covid-19 no perfil do consumidor. Eu falo por mim, assim, não em nome da companhia no qual eu trabalho, né? O consumidor, a renda caiu bastante, então ele é muito mais, falando do meu produto, mas eu acho que serve para o produto no qual você trabalha também. É muito mais sobre o share of wallet, né? Que é o pedaço da carteira. Os recursos desses caras são escassos, o de todo mundo é escasso. Por que ele vai colocar o dinheiro com você, né? A mobilidade está na base da pirâmide das necessidades, né? Então, para você é muito mais sobre share of wallet, preço. E o que você agrega quando o cara vai lá, o que tipo de serviço o cara tem. Às vezes, lavar o vidro é uma coisa que o cara não gosta. Então, entender, fazer uma abordagem empática, né? Botar o sapato do cliente, né? Que é nessa tradução ruim do americano, para entender o que ele quer. Então, ferramentas excelentes para isso, de design thinking, tipo Canvas, o Lean Canvas, todas essas ferramentas são boas para poder entender nessa abordagem empática como tornar o serviço, o atendimento ao consumidor mais eficiente. Como consideração final, Zanirato ressalta que é preciso estar nas mídias digitais, mas com foco e clareza. No começo aí da internet, nos anos 90, você fala, tipo uma pizzaria daqui do bairro. Eu não preciso de site.
E hoje, todo mundo tem que ter um site, ou tem que ter um perfil de rede social. Muitos clientes chegam por aí. Então, qualquer tipo de negócio, ampliar a presença digital, entender como melhorar a sua presença digital, não sair gastando dinheiro, pisar na bola antes, ver o jogo acontecer antes de sair tocando a bola, né? E armazenar esses dados, tentar ler, tentar trazer clareza. O que você quer? Eu vou sair fazendo campanha de marketing? Então, olha assim, quanto você investiu em marketing, o quanto que foi o seu negócio? Não mexeu em nada. Para de fazer, entendeu? Mas, tipo, entende antes o que é importante para você mirar antes de sair fazendo. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.